Eu sou uma pessoa que tem diabetes tipo 2. Eu lido com essa doença desde os meus 33 anos de idade. Eu tenho 45, ou seja, 12 anos. Matemática eu não faltei na escola. O que significa que desde 2012, pelo menos, eu lido com a diabetes. Eu acredito que adquiri a diabetes por conta da hereditariedade, porque praticamente toda a família do meu pai tem o diagnóstico da doença. Dentro da minha família também tem algumas pessoas com diabetes e eu gostava de doces. Na verdade, eu amo chocolate. Eu sou tarado por chocolate. Eu também gosto de pudim, tá? Pudim de padaria eu amo. Eu sinto falta aqui em Florianópolis de algo que eu comia muito em São Paulo, que era pudim de padaria. Ou pudim de pão. Aqui eu ainda como pudim de pão de tempos em tempos. Só que é o seguinte, eu sou uma pessoa que é muito consciente em relação à minha saúde. É claro que de vez em quando eu dou uma exagerada nas massas, eu como chocolates, eu sou ser humano, eu acabo sucumbindo às tentações. Porém, nos últimos anos, e até mesmo por conta da crise sanitária global, que fez com que eu inchasse mais do que um baiacu, eu acabei prestando um pouco mais de atenção nas propriedades nutricionais dos produtos que eu como. Eu costumo pegar no pé de uma amiga minha, aqui em Florianópolis, que vários alimentos que são integrais, eles na verdade eles são integrais fake, meio da Shopee. Porque quando você vai ver as propriedades nutricionais, tem lá o índice de carboidratos, é basicamente o mesmo de um alimento que tem farinha normal. E eu estava pesquisando, vendo alguns vídeos também, o Olá Ciência é um canal ótimo para a gente descobrir essas coisas interessantes sobre algo da vida que a gente não conhece, que o que faz com que você emagreça comendo alimentos integrais é a sensação de saciedade que ele dá em função de como a farinha integral, ou o alimento integral, atua dentro do organismo. Ele, combinado com o nosso organismo, ele acaba modificando as propriedades do alimento e oferecendo uma maior sensação de saciedade. E não necessariamente em função da quantidade de carboidratos que a farinha integral ou o arroz integral tem. Especialistas vão falar melhor sobre isso do que eu. Mas o objeto desse vídeo é para um sinal de alerta, principalmente para as pessoas que não têm essa preocupação de olhar para as propriedades nutricionais ou para os ingredientes dos alimentos. Algo que no Brasil é obrigatório e que está na parte traseira ou em um lugar estratégico dos diferentes produtos que nós consumimos no Brasil, dentro de supermercados, lojas de conveniência, enfim, ou os produtos que são alimentícios comercializados por aqui, principalmente no caso de refrigerante. E aí, dona Coca-Cola, a senhora acerta no cravo e na ferradura. Nada contra a Coca-Cola, porque tem uma galera que criou uma religião em torno da Coca-Cola Zero, e eu também. Principalmente depois que a Coca-Cola tinha uma fórmula, lançou uma nova fórmula, essa nova fórmula foi odiada pelo grande público e agora relançou a Coca-Cola Zero que a gente tanto amava. Sim, eu amo Coca-Cola Zero e pelo visto brasileiro médio também, porque alguns números e estudos indicam que essa é a Coca-Cola mais vendida no Brasil neste momento. Mas o que acontece? Tem muita gente que afirma que a Coca-Cola Zero, ou na verdade, sem açúcar, porque também mudou esse nome, porque existe essa questão da linguística ou neologismo, que é o ponto central desse vídeo. A Coca-Cola mudou para Coca-Cola sem açúcar, porque Coca-Cola zero açúcar poderia induzir ao erro. O erro de entendimento mesmo. Então, se você vê no rótulo da Coca-Cola, na parte traseira da lata ou da garrafa, nas propriedades nutricionais, de fato, a Coca-Cola é um refrigerante que não tem açúcar. Nem açúcar adicionado, nem açúcar total. O que eu acho ótimo, porque é um dos refrigerantes que eu posso confiar que eu posso tomar tranquilamente, sem causar um colapso no meu organismo. Porque, para quem não sabe, o refrigerante é o alimento, um dos alimentos que mais rápido levam o açúcar para a corrente sanguínea, o que é um perigo para quem tem diabetes. Tomar Coca-Cola normal, para mim, é algo que não só se torna indigesto, como perigoso. Eu sinto imediatamente o pico glicêmico e eu começo a me coçar, começo a sentir a formigação nas mãos e nos pés. Então,
de jeito nenhum eu tomo a Coca-Cola normal. Eu já cheguei ao ponto de pedir em restaurantes para que trocassem o meu refrigerante, trocasse a Coca-Cola, porque eu tinha pedido Coca-Cola sem açúcar e me trouxeram a normal. O que eu acho estranho nessa altura do campeonato, já que, de novo, a Coca-Cola mais vendida do Brasil hoje é a sem açúcar. Por que eu estou falando isso? Porque a mesma Coca-Cola, quando lança uma Fanta sabor laranja, sem adição de açúcares, ela peca por uma informação que não deveria ser tratada dessa forma, porque ter açúcar de alguma forma é um problema para o diabético. O que me é recomendado é refrigerante sem açúcar. Zero, completamente zero de açúcar. E aí você vai ver no rótulo ou nas informações nutricionais da Fanta sem adição de açúcares e tem lá o açúcar da fruta. Aliás, eu especifiquei e falei da Fanta laranja porque a laranja é um dos alimentos que o diabético tem que maneirar, tem que consumir com certa moderação por conta da alta concentração de açúcar da própria fruta. Não ter açúcares adicionais é até louvável, porque não é possível que a gente tenha que consumir alimentos com ainda maior concentração de açúcar, como já temos e convivemos com esses alimentos ao longo da história. E não é só a Coca-Cola que está promovendo produtos sem adição de açúcar. Estava rodando no supermercado um dia desses e a Kellogg's lançou uns sucrilhos com 60% menos de açúcar, porque, pelo visto, finalmente se deram conta de que não só nos tornamos viciados em açúcar, como também as crianças estão ficando hiperativas, sofrendo de ansiedade e outros males por conta do excesso de açúcar na alimentação. Pode até parecer um papo muito chato e desagradável para se falar no vídeo, e eu estou quebrando a sequência de vídeos de esportes e tecnologia para falar desse assunto, porque é um assunto que me afeta e afeta muitas pessoas no Brasil e que, se a gente não tomar o devido cuidado para poder ter uma melhor condição de saúde, atentando aos detalhes da nossa alimentação, o resultado, no final das contas, é uma população que vai ter problemas de saúde não apenas nas questões físicas e funcionais, como, por exemplo, as questões renais para o diabético são muito complicadas, questões de circulação, de sangue, enfim, todos os problemas atrelados, como problemas de saúde mental. Todos nós estamos, de alguma forma, buscando melhorar nossa saúde mental e cafeína, açúcar, outros componentes despertam gatilhos emocionais, atacam ansiedade, atacam o estresse. E pode até parecer papo de gente que está indo para o extremo na questão da alimentação. Mas eu realmente estou preocupado com a minha condição de saúde, com a minha condição mental e com a minha alimentação do dia a dia. Tanto que eu estou reduzindo gradativamente a quantidade de carne que eu consumo no cotidiano. Eu cheguei à conclusão que eu posso consumir proteínas de outros locais, de outras fontes, e também posso reduzir o consumo de carne porque, infelizmente, eu estou sofrendo daquela coisinha chamada intestino preguiçoso. Quando que eu poderia supor que aos 45 anos eu iria padecer deste mal? Padecer também é uma palavra forte. Que eu sofreria deste pequeno problema. Churrasco, para mim, passou a ser um problema, o que é uma lástima. Então, fica a dica. Não só nos refrigerantes, mas em vários produtos, em alguns desses produtos até bem intencionados, com produção natural, com alimentos que foram produzidos com ingredientes orgânicos, com coletas selecionadas, com uma produção menos industrializada, até esses produtos estão jogando para essa ideia de sem adição de açúcares, o que pode induzir ao erro aquelas pessoas que realmente precisam de alimentação sem açúcar, que são os diabéticos. Um último exemplo para encerrar o vídeo. Eu, essa semana, fui comer um chá da tarde, um café da tarde com uma amiga, e aí tinha um pote de geleia de goiaba orgânica, sem adição de açúcares. Eu vou lá no rótulo da embalagem e vejo que para cada 100 gramas da geleia, tinha 21 gramas de açúcar total, que são os açúcares da própria fruta. Tudo bem, eu sei que ninguém vai comer 21 gramas de geleia, porém, você vai comer 4, 5 fatias de pão ou torradinhas com a tal da geleia e pensa na quantidade de açúcar que você ingeriu quando você poderia ter ingerido zero açúcar com outros produtos cujos fabricantes estão mais comprometidos com essa ideia de oferecer
realmente aquilo que deve ser entregue, principalmente para esse público, para esse grupo de diabéticos que não podem consumir açúcar no seu cotidiano. É isso. 10 minutos para oferecer algum tipo de informação que pode ser útil para a sua vida e para a vida de muita gente.